Perseguição assustadora em um apartamento. Isso aconteceu há mais de 10 anos, portanto, desculpe-me se os detalhes estiverem um pouco confusos. Quando eu estava no ensino médio, minha amiga Claire veio dormir em minha casa. Fizemos alguns planos para sair às escondidas com alguns rapazes e depois um deles nos levaria para casa. Saímos para o apartamento de nossos amigos, nos divertimos um pouco e, por volta da meia-noite, decidimos que era hora de voltar. Mas quando pedimos para ser levados de volta, todos disseram não, apesar de terem concordado em nos levar de volta. Todos disseram que estavam muito bêbados ou muito drogados, então decidimos começar a caminhar de volta e faríamos algumas ligações telefônicas para ver se alguém poderia nos pegar e nos levar o resto do caminho de volta. Minha casa ficava a uns bons 20 minutos de carro pela rodovia, então não havia como voltarmos a pé. O apartamento ficava na parte de trás do complexo, então começamos a nos dirigir à entrada. Não chegamos nem na metade do caminho quando um carro começou a passar lentamente atrás de nós. Eu tinha 15 ou 16 anos na época e era muito ingênuo em relação aos costumes do mundo, por isso não estava muito preocupado, mas Claire era um pouco mais esperta do que eu naquela noite. Ela me disse para começar a andar mais rápido. Então começamos a andar mais rápido. O carro também acelera o passo atrás de nós. Novamente, ela me diz para andar mais rápido. Então, começamos a andar o mais rápido possível, e foi quando o carro parou um pouco à nossa frente e duas portas do passageiro se abriram e dois homens saíram. Percebendo que não há como andar mais rápido ou para sair dessa situação, ela me instrui ao correr agora, então ela sai correndo e eu a sigo. Ela corre em direção a um grupo de carros estacionados e pula para trás de uma caminhonete e, por um minuto, esperamos e rezamos para não sermos vistos. É aqui que os detalhes ficam um pouco confusos, um deles deve ter voltado para o carro em algum momento, pois há apenas um deles nos seguindo atrás da caminhonete. Ouvimos um conjunto de passos se aproximando rapidamente e ela indica discretamente que estamos entrando no modo furtivo. Esse homem está do outro lado do caminhão atrás do qual estamos nos escondendo. Ele está circulando o caminhão à nossa procura, e nós estamos circulando lenta e silenciosamente pelo lado oposto para evitar sermos vistos. Parecia uma cena de um filme ou jogo de videogame. De alguma forma, conseguimos dar 2 ou 3 voltas em torno do veículo sem sermos detectados, e pela graça dos deuses, ele desistiu e decidiu voltar para o carro com seus amigos. Essa é a nossa única chance de fugir. Ela me diz para correr de novo, então corremos por um tempo que pareceu uma eternidade, mas que, na verdade, foi de 15 a 20 segundos. Encontramos a área da casa da piscina e encontramos um lugar para nos esconder. Estávamos escondidos atrás de algumas cercas e arbustos e esperávamos ansiosamente para ver se eles nos descobririam. O carro deles encosta na casa da piscina e ficamos roendo as unhas esperando que eles não parassem e saíssem. O carro se afasta lentamente e percebemos que não fomos vistos. Estávamos seguros por enquanto. Mas o carro circulou em torno do complexo de apartamentos por horas e horas e horas. Eles não estavam desistindo de nos procurar. Por enquanto, estávamos seguros, mas agora precisávamos encontrar uma maneira de sair dali. Estávamos no meio do inverno e, é claro, estávamos vestidas para impressionar os rapazes com quem íamos sair, portanto, shorts curtos e blusas reveladoras. Estávamos congelando. Encontramos um cobertor sujo e nojento do Capitão América, sob o qual nos escondemos enquanto fazíamos ligações telefônicas para encontrar alguém para nos buscar. Tentamos entrar em contato com o pessoal do apartamento, mas ninguém atendeu às nossas ligações. Nenhum de nossos amigos atendeu nossas ligações. Estávamos nos sentindo completamente sozinhos e sem esperança. Mas, por volta das 5 horas da manhã, alguém finalmente atendeu e disse que viria nos buscar. A melhor notícia que eu já tinha ouvido em minha vida. Nosso amigo chega ao complexo de apartamentos, mas não consegue encontrar a casa da piscina. O grupo de homens ainda está circulando constantemente, então não há como sairmos do esconderijo. Conseguimos descobrir onde o nosso amigo está com um pouco de trabalho de detetive, descobrindo de que prédio ele está olhando, o que está na frente dele, se há lixeiras por perto, etc, etc. Descobrimos onde ele está e corremos para lá. Avistamos o carro deles e entramos o mais rápido possível. Vá, 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 dizemos a eles e nosso amigo acelera em direção à entrada. Passamos pelo grupo de homens na saída e essa foi a última vez que os vimos. Voltamos por volta das 6 horas da manhã, bem a tempo de entrar sem que meus pais soubessem que tínhamos saído. Se Claire não estivesse comigo naquela noite, com certeza eu teria sido sequestrado, estuprado e possivelmente morto. Sou muito grato a Claire e ao nosso amigo que nos pegou, mas um grande foda-se para os homens adultos com quem saímos quando éramos adolescentes, e especialmente, foda-se para os caras que pretendiam nos machucar.
Em uma nota mais feliz, agora sou muito diligente e consciente do que está ao meu redor, e lavamos o cobertor sujo do Capitão América e dividimos a custódia dele por anos depois desse encontro. Portanto, para os homens que aterrorizaram a mim e a meu amigo em um complexo de apartamentos de merda, não vamos nos encontrar novamente. Uma memória reprimida que começou a me assombrar depois de quase 15 anos. Até alguns dias atrás, eu não tinha ideia de que isso realmente havia acontecido comigo. Não vou falar sobre as circunstâncias indiretas horríveis que fizeram com que isso começasse a me assombrar em flashbacks, mas vou me concentrar na história em si, como eu me lembro dela e como meu primo, que estava comigo quando aconteceu, se lembra dela. Para contextualizar, minha prima e eu temos a mesma idade, ambas somos mulheres e atualmente temos 25 anos. Ela é apenas 5 dias mais nova do que eu e sua família alugou um andar na casa dos meus pais quando éramos pequenas, então basicamente fazíamos tudo juntas e passávamos todos os dias juntas até completarmos 5 anos, quando sua família comprou um apartamento em outra cidade, cerca de 30 quilômetros de distância da cidade em que eu morava. Como tínhamos uma ligação muito forte, quase codependente, foi muito difícil nos acostumarmos a não morar juntos, e 2 anos depois, fizemos um acordo com nossos pais de que nos visitaríamos todos os finais de semana e, durante as férias de verão, ela passaria uma semana em nossa casa e eu passaria outra semana na casa deles, basicamente, trocaríamos de lugar até o final das férias de verão. Isso continuou por anos. Como passávamos todo o nosso tempo livre juntos, quando completamos 10 ou 11 anos, já tínhamos esgotado todas as nossas ideias de aventura no quintal, de escalar árvores, construir uma casa na árvore, montar barracas, acampar no quintal, etc. E realmente precisávamos de algo novo, então decidimos ir pescar juntos todas as sextas-feiras no rio perto da minha casa, se é uma caminhada de 20 minutos. Agora, é claro que não tínhamos as ferramentas necessárias para uma verdadeira experiência de pesca. Tínhamos uma rede de borboleta que colocávamos na água e, em um bom dia, pegávamos uma dúzia de peixinhos com ela. Isso era suficiente para nossa brincadeira de restaurante, ou voltávamos para casa, assávamos o peixe sob a luz do sol e depois o servíamos e decorávamos em pratos de plástico que depois serviríamos aos nossos clientes imaginários. Fazíamos isso há semanas e sempre nos certificávamos de que estávamos seguros enquanto fazíamos isso, e nunca entrávamos no rio, e isso não era tão difícil, pois é um bairro muito tranquilo, nós o chamamos de a Ponte Amarela, e geralmente não havia mais ninguém no rio no momento em que estávamos lá. Mas um dia foi diferente. Muito diferente. Como me lembro disso, há alguns dias, a lembrança desse encontro surgiu repentinamente em minha mente. Tínhamos 10 ou 11 anos de idade e era sexta-feira, ela estava em nossa casa naquela semana, então pegamos a rede de borboleta e fomos pescar no rio. Estávamos sozinhas, sentadas embaixo de um grande salgueiro ao lado do rio. De repente, um homem apareceu do nada. Ele estava parado a alguns metros de nós. Ele tinha cabelos pretos com muitos tons de cinza, então acho que ele tinha cerca de 40 ou 50 anos. Usava uma camiseta azul escura, um pouco manchada na gola. Ele nos perguntou o que estávamos fazendo e dissemos que estávamos pescando. Ele continuou andando para frente e para trás naquela parte da margem, agora, sob a Ponte Amarela, a margem em si tem pelo menos 500 metros de comprimento, ele poderia ter ido para qualquer lugar, mas ficou onde estávamos. Então ele se aproximou um pouco mais e nós nos levantamos. Ele nos disse que estava tendo problemas com sua esposa e nós apenas acenamos com a cabeça, tentando evitar a conversa e seguir a regra de eu não falar com estranhos. Não lhe perguntamos nada. Ele tirou um flip phone do bolso e o abriu na nossa frente. Tenho que mostrar a vocês minha esposa, disse ele. Ok, respondemos. Quando ele encontrou o que estava procurando, aproximou-se ainda mais e virou o celular para nós. Era a foto de uma mulher completamente nua sentada em uma cadeira com as pernas abertas. Nós apenas acenamos com a cabeça. Ele então começou a nos mostrar mais fotos e ficou bem claro que não era a esposa dele, porque as fotos não eram da mesma mulher, mas todas estavam nuas, da cabeça aos pés, com as pernas abertas ou em outras posições muito sugestivas. Agora que penso nisso, a qualidade das imagens, a moda e a estética poderiam ser melhor descritas como conteúdo pesterisco-nográfico dos anos 70. Lembro que olhei para meu primo e disse, e não é a esposa dele, e ela assentiu. Ela não é linda, ele perguntou. Ela é, respondi e minha prima assentiu. Lembramos então que havíamos deixado nossa rede no rio, então voltamos para o salgueiro e pegamos a rede. Ele estava lá, no mesmo lugar de antes, olhando para o celular. Ele então nos mostrou uma foto de qualidade muito baixa de 2 homens nus e outra mulher nua, que na verdade pareciam fotos tiradas com uma câmera de flip phone. Este sou eu, disse ele e apontou para um dos homens na foto. Nós apenas acenamos com a cabeça e dissemos que tínhamos que ir para casa.
Ele então disse as palavras que têm me assombrado há dias. Você acha que minha esposa é bonita? Ela também acha que você é lindo. Ela adoraria conhecer você. Venha comigo para conhecê-la e poderemos brincar juntos. Não, temos que ir para casa, respondi. Seu pequeno destruidor de festas, talvez seu amigo não queira ir para casa. Venha, quero brincar com você, ele disse e se virou para minha prima. Não, eu realmente quero ir para casa, respondeu meu primo. É aí que os detalhes da memória param. O que me lembro a seguir é que ele desistiu de não estar mais lá e nós fomos embora, rindo e gargalhando enquanto nos afastávamos e zombando da voz e do tom dele no caminho de volta para casa. Mas achei estranho que somente depois de tantos anos eu tenha me lembrado dessa situação e a tenha descartado como um possível sonho ou falsa memória, mas como as palavras dele continuavam ecoando em minha cabeça, liguei para minha prima e descrevi minha memória, palavra por palavra, como a descrevi aqui, e ela disse que isso realmente aconteceu, apenas um pouco diferente de como eu me lembrava. Como minha prima se lembra, lá aconteceu. Todos os detalhes estão corretos, mas quando ela disse a ele que realmente queria ir para casa, ele estava muito perto e ficamos com medo de começar a correr ou virar as costas, pois achávamos que ele poderia nos pegar, então ficamos lá por um tempo e continuamos fingindo que ele não estava lá, brincamos com nossa pescaria, os peixinhos em um balde cheio de água, e falamos sobre nossos pais que trabalham na polícia, obviamente era mentira, o pai dela é guarda florestal e o meu trabalha em ti. E como eles são tão fortes que poderiam matar um homem com um soco. O homem não acreditou em nossa história exagerada e continuou andando em círculos ao nosso redor, não muito perto, mas ficou de olho em nós o tempo todo. E nós esperamos. E esperamos. E esperamos. Em um determinado momento, ele entrou nos arbustos atrás de nós para mijar. Foi quando nos levantamos e começamos a correr, atravessamos a ponte e continuamos correndo até chegarmos à parte do bairro onde há muitas casas. Quando já estávamos perto da minha casa, parei no meio da estrada e disse que minhas pernas não se moviam, então ela me ajudou a deitar na beira da estrada e nos sentamos lá até eu me sentir melhor. Hoje sei que o que vivenciei foi um estado de choque. Quando me senti melhor, voltamos para casa, jogamos fora o peixe e decidimos nunca mais só pescar. Nunca contamos isso aos nossos pais porque sabíamos que o que aconteceu tinha algo a ver com S e, na época, achávamos que tudo relacionado a S era vergonhoso e não deveria ser falado. Ela disse que está surpresa por eu ter pensado que era um sonho e por não ter me lembrado até agora, já que tive uma reação tão extrema e ela tem TEP por causa desse evento. Até hoje ela não vai sozinha a lugar nenhum e fica apavorada sempre que alguém menciona a Ponte Amarela. Perseguido por um homem estranho. Antes de mais nada, o inglês não é minha primeira língua, desculpe-me se não estiver tudo 100% claro. Essa história se passa há alguns anos, quando eu ainda estava com minha ex-namorada. Eu, CM22, tinha 17 a 18 anos nesse momento. Eu morava com meus pais e vivíamos em uma cidadezinha de 300 habitantes. A cidade tem literalmente 3 fazendas, o que inclui muitos campos. Tínhamos o hábito de caminhar por esses campos graças a um pequeno caminho que é bem antigo. Há lugar para apenas um carro, um caminhão, um trator. Era uma tarde, 5 ou 6 p.m., e decidimos comer algumas coisas em um campo perto da estrada. Assim, podemos ver a estrada e as pessoas na estrada podem nos ver. O campo, que pertence ao meu vizinho, que não se importa com o fato de estarmos aqui, é separado da estrada graças ao arame farpado. Fica a alguns quilômetros da casa dos meus pais. Nós fumamos maconha, bebemos, comemos, ouvimos música, está tudo bem. No entanto, em um determinado momento, um carro estacionou no meio da estrada e um cara saiu do carro e estava fazendo coisas nos arbustos. Nesse momento, pensei, ok, o cara está apenas colhendo nozes ou qualquer outra coisa porque é o fim do verão. Mas fico de olho nele. Conversei com minha namorada, como fiz a tarde toda até então, e olhei para ele. O cara estava parado, atrás do carro, e olhava diretamente para nós. Imóvel. Eu não disse nada e olhei de volta para minha namorada. Dei outra olhada 30 segundos a 1 minuto depois. O cara se moveu, agora está do outro lado do carro, e a mesma coisa. Nenhum movimento. Apenas olhando para nós. O mesmo processo está prestes a se repetir mais 2 ou 3 vezes, com ele em locais diferentes ao redor do carro. Estou com calafrios e pensando que essa situação não é nada normal. De repente, o cara voltou para o carro e se afastou. Nesse momento, eu disse à minha namorada, pegue suas coisas, estamos indo embora. Ela acha que estou exagerando, pensando que estou paranoico por causa do cigarro que fumamos, mas ela me ouve. Estamos de volta à estrada, indo na direção oposta à do cara, a estrada é um círculo, todos os caminhos levam de volta à minha casa.
E adivinhe quem deu meia volta e está vindo logo atrás de nós com seu carro? Esse cara. Ainda está olhando para nós enquanto dirige. Ele mantém a estrada e dá a volta, mais uma vez, para continuar nos encarando. Esse processo se repete 2 vezes. Nesse momento, minha namorada me disse que eu estava certo. Então pegamos o prato dele e tentamos ligar para meus pais. Ninguém estava respondendo. Na última vez em que o cara passou no nosso nível, pude ver claramente algo no banco do passageiro, mas não sei o que. Mas, meu vizinho veio logo atrás dele com sua caminhonete. Parei meu vizinho e contei a ela o que acabamos de testemunhar. Ela nos colocou na caminhonete e voltamos para a casa dos meus pais. Meu pai é policial, eu lhe disse a placa e ele deu uma olhada. O carro pertencia a uma avó e tinha sido roubado. Fim dessa parte da história. Algumas semanas depois. Como todos os dias. Fui pegar meu ônibus na cidade vizinha, que fica a 7 minutos de bicicleta. Ainda estava escuro porque era bem cedo pela manhã. Quando saí da casa dos meus pais em minha motocicleta, notei uma luz atrás de mim. Era o carro dele. Não sei como ele sabia que eu estava lá, talvez tenha sido puro azar da minha parte, mas tenho 100% de certeza de que era o carro dele. Ele me seguiu até eu pegar um caminho que não pode ser usado por carros, somente bicicletas e pedestres podem usar. Desliguei o farol e dirigi até o ônibus no escuro total, para não ser visto por esse cara. Continuei usando esse caminho nos 2 anos seguintes e nunca mais o encontrei. Para o cara que roubou o carro de uma avó e perseguiu a mim e a minha namorada, não vamos nos encontrar novamente. O velho do avental no alto da rua não deixava nem eu nem minha família em paz. Portanto, para contextualizar, eu cresci no subúrbio e, for o parque infantil ou o campo esportivo, não havia nada para fazer. Para contextualizar, tenho uma irmã que é 1 ano mais nova do que eu, e meu vizinho James tinha a mesma idade que eu. A irmã mais velha dele tinha 14 anos na época e também brincava conosco de vez em quando, embora eu ache que ela só queria ficar com a minha irmã, que ela achava bonitinha. Eu era reconhecidamente o maior covarde do grupo e, até hoje, meu instinto de fuga é muito mais forte do que o de luta, por isso nunca tocava a campainha, pois sempre dava um jeito de me esquivar. Eu sempre achava mais divertido assistir do que fazer isso. Naquela tarde em particular, meus primos chegaram. Um deles tinha a minha idade, o outro era alguns anos mais novo do que eu e não podia brincar conosco, e o outro era 1 ano mais velho do que eu, mas todos o tratavam como se ele fosse um adulto, embora tivesse apenas 11 anos. Ou pelo menos era assim que eu percebia. Vamos chamar esse primo de D, pois ele é um pouco importante para a história. Não sou um narrador confiável, pois já se passaram quase 10 anos desde esses eventos, mas farei o possível para me lembrar deles. De qualquer forma, estou saindo do assunto. Meus primos chegaram e fomos levados para brincar lá fora, e todos nós decidimos que bater e correr era uma boa ideia. Em geral, brincávamos apenas em torno de nossa rua mais próxima, nunca nos aventurando além da rua seguinte, por medo de nos perdermos nas ruas suburbanas copiadas e coladas. Subimos a rua até o parque de diversões no topo da colina, ele ficava onde poderia haver uma casa, e alguém poderia atravessá-lo para a próxima rua. Enquanto estávamos sentados no parque de diversões, decidimos que uma votação deveria decidir quem batia na porta primeiro, e é claro que eu fui escolhido. Lembro-me de ter me livrado da situação e pedido ao meu primo mais velho que tomasse o meu lugar. Sou grato por ele ter sido e ser tão orgulhoso quanto ele. Isso me ajudou a sair de muitas situações. Decidimos que nosso primeiro alvo seria a casa mais bonita da região, uma casa de mármore branco com uma fonte no jardim da frente e uma entrada de automóveis em curva. Lembro-me de estar sentado ao lado de um carro, e eu era pequeno o suficiente para olhar por baixo dele a partir do meio-fio, e tinha uma visão clara do meu primo se esgueirando até a porta e tocando a campainha 3 vezes para chamar a atenção de quem estivesse lá dentro, e ele correu pelo caminho em direção à rua para se esconder atrás dos carros, mas antes de chegar à cerca, um homem mais velho com um avental de couro preto com o que eu supunha ser tinta veio correndo atrás dele. Imediatamente percebi que havia algo errado, essa não era a resposta usual a uma batida e fuga. Claro que já havíamos encontrado algumas pessoas irritadas antes, mas isso era algo muito diferente. Ele praticamente voou pela passarela em direção a D e estendeu a mão para agarrá-lo. Isso não parecia ser algo que alguém pudesse fazer. Isso não parecia ser algo que alguém da idade dele pudesse fazer e me assustou muito. Acho que talvez eu fosse o único com uma visão clara do que estava acontecendo, o que significa que fui o primeiro a ver o que estava acontecendo. Foi só quando o homem estava praticamente em cima de D que ele percebeu que estava sendo perseguido, e o grito que ele deu quando percebeu isso sempre ficará comigo.
Como eu disse no início deste artigo, Dr. ainda é uma pessoa muito orgulhosa que sempre tentará provar seu valor, portanto, ouvir esse grito de puro terror me tocou profundamente. A essa altura, todos estavam cientes do que estava acontecendo. D não abriu o portão na altura da cintura no final do caminho, ele simplesmente pulou, o que acho que acabou salvando-o de se machucar, pois o idoso teve de esperar um segundo para abri-lo. D estava correndo pela rua tão rápido como eu nunca o tinha visto. "Pare, seu merdinha", gritou o homem com uma voz grave e irritada, o que de fato fez com que deparasse. Os dois estavam parados no meio da rua naquele momento, lembrando-me de um velho filme de faroeste, quando dois cowboys ficavam parados em cada extremidade da rua principal. O homem se aproximou diretamente do rosto de D e finalmente pude dar uma boa olhada nele. Sua pele parecia couro áspero, e os poucos fios de cabelo em sua extremidade estavam grisalhos há muito tempo. Ele estava barbeado e usava calça branca, uma camisa branca de botão e um avental de couro preto que tinha o que eu imaginei ser tinta vermelha. Depois de estar a cerca de meio metro de D, ele começou a repreendê-lo, e eu só consegui entender as palavras: "ó pessoas doentes aí dentro". Tudo nesse homem me deixou desconcertado, e pude ver que meu vizinho e meu outro primo, que estava escondido nos arbustos, sentiam o mesmo. A irmã mais velha do meu vizinho, que chamarei de T, gritou para ele do outro lado da rua, o que deu a D a oportunidade de correr o mais rápido que pôde para longe do homem. Nesse momento, todos nós corremos. Acho que nem eu nem ninguém sabia para onde estávamos fugindo, mas me vi no estacionamento do shopping center do outro lado da rua. Esperei lá por uns 30 minutos, apenas observando os carros entrarem e saírem, sentindo-me mais seguro com o grande grupo de pessoas. Naquele momento, eu não tinha ideia se ele havia perseguido um de nós, mas sabia que estava em segurança. Voltei para minha casa e descobri que fui o último a retornar. Minha prima D correu direto para casa, e T a seguiu. Meu outro primo e o vizinho correram um pouco pelos subúrbios antes de decidirem voltar para casa. Minha mãe estava desaparecida quando cheguei em casa e percebi que ela havia sido informada do que havia acontecido. Minha mãe é uma pessoa que não tem medo de proteger os seus, e é uma das pessoas mais fortes que conheço, então me senti bastante seguro de que ela estava ciente que estava fora dizendo a ele para se fuder, mas quando ela voltou, parecia fora de si, ela não queria falar sobre isso nem nada, e toda a cor de seu rosto havia desaparecido completamente. Naquela noite, dormimos na casa do meu vizinho porque minha mãe queria falar com meu pai sobre algo sério, e acho que todos nós sabíamos do que se tratava. Nada aconteceu por um tempo depois disso. Não por um tempo, mas minha mãe ficou muito mais protetora em relação ao que fazíamos fora de casa, ou não podíamos mais brincar de pique-pega ou subir a rua sem um dos pais. Isso incomodou muito minha irmã, que adorava brincar ao ar livre, mas acho que ela não entendeu completamente o que aconteceu. Tenho muito mais histórias sobre esse cara e provavelmente escreverei mais, pois isso me ajudou a entender melhor tudo o que aconteceu ao longo daquele ano, mas espero que você goste do primeiro evento de um dos piores períodos da minha vida.